por aí que a análise do Petri sobre o caso Flow Podcast versus Monark é a melhor da internet, será? Petri vem dando boas lacradas aí, hein? É muito estranho como que uma pessoa que até então só vinha falando coisas bizarras e mentiras óbvias, ou no mínimo delírios óbvios, do nada as pessoas resolveram acreditar nessa pessoa. Pera aí, pausa. Eu quero saber o seguinte, cadê a lista de feitos do engenheiro Léo no seu estúdio? Cadê? Aonde está a lista de feitos do engenheiro Léo? Desde que o Monark voltou pra internet, ele falou coisas do tipo... E se eu tiver um chip na porra da cabeça, cara? Eu desconfio que eu fui casado já com uma trans e eu achei que era mulher, mano. E aí eles queriam criar na minha mente que eu não era humano de verdade. Aí os barman de todos os bares falaram, Bruno, Ayu, que seria I-A-U-B. Eu acho que eles bloqueiam as pessoas que não são trans. As músicas locais pareciam que sempre era alguma música querendo passar uma mensagem pra mim. E quando ele começou a falar Essa parte eu perdi. que ele tava sendo roubado pelo Flow, que ele tava só recebendo 25 mil, que devia pagar 50, eu pensei, tem coisa aí. Mas a internet não entendeu assim. Então você vê assim, por exemplo, o Gorgonoid lá no canal dele. O cara abriu uma planilha do Excel e começou a fazer cálculos. Olha só, se eles não estão cumprindo o contrato, olha só o que tá acontecendo, olha quanto seria essa dívida. Aí você fica assim, mas por que você não fez uma planilha na época do chip na cabeça? As mulheres trans. E a planilha, quando ele disse que a CIA bloqueia mulheres cis de entrar em contato com ele, só tem encontros com trans. Cadê a planilha? E sabe o que me irrita mais ainda? As pessoas nem imaginam que quando elas repercutem uma mentira desse tamanho, elas estão acabando com o Flow. Estão acabando com as famílias que trabalham no Flow, com os funcionários que dependem do Flow. Quando vem um cara na internet e fala, o Flow está me roubando. Como se o Igor estivesse querendo roubar mesmo, sabe? E você, sem saber porra nenhuma, sem saber nada, você começa a repercutir. Sabe o que acontece com o Flow? A marca perde valor, os funcionários entram em pânico porque eles não sabem como é que vai ser, porque, sei lá, o Habib's ia patrocinar o próximo episódio, ia ser, sei lá, quantos meses de salário garantido pros funcionários. Aí vem você, repercute essa merda, o Habib's pensa, opa, o Flow tá de novo envolvido numa polêmica com esse cara? Não, deixa, não me anuncia, tira o contrato. E aí você começa a fuder de novo o Flow. O que eu pensei é de lançar, quando lançar um podcast, lançar como Flow Podcast, foda-se. Que faça essas... Lanchar. Ó, o Flow aqui agora é esse. Descredibiliza a marca. E aqui vem a minha quarta teoria. Quem que foi a pessoa que Tá ali a lista do engenheiro Léo? incentivou o Monark a ir pro ar falar dessa situação de contrato de dinheiro, de que o Flow tá me roubando? Eu falei pro Monark procurar os caras pra conversar. E você Aí, ó, o culpado aí é ele, eu sabia. O culpado é o Junior Shed, cara. O culpado de tudo, e o paciente zero. Eu avisei. Junior Shed e o vídeo do Tecar. fora da internet. Aí o Monark falou que ele chega... Olha o Sérgio. O Flow tá me roubando. Eu falei pro Monark procurar... E o Sérgio? E o Sérgio lá. Como é que você tá, Sérgio? Só alegria, né? Ele não tem pra ninguém, só curtindo a vibe. Cara, cadê aquele vídeo do Sérgio que o cara editou pra mim aqui no YouTube? Que é ele conversando com... É o Cariani falando que você pode vir na segunda? Os caras pra conversar e ser fora da internet. Aí o Monark falou que ele chega pra conversar, ninguém responde. Aí eu falei, aí você tem que jogar na internet. O Redcast é concorrente de quem, gente? E aí nós temos uma outra parte agora, antes da gente passar as repercussões da história, que eu preciso falar que é uma coisa que eu entendi depois de ver tudo. A primeira acusação do Monark foi que existia um contrato que o Flow seria obrigado a pagar 50 mil por mês pra ele. Eles não estavam pagando, estavam pagando apenas 25. Essa era a história que ele contou. Sim. Depois que a coisa foi pra internet, todo mundo entendeu que, na verdade, e o Igor explicou no vídeo dele também, a negociação não foi assim. A negociação parece foi que o a minha seguinte, thumb ali, eu acho que eu tive um... é que ele contou. Sim. Depois que a coisa foi pra internet, Aí, ó. todo mundo entendeu que, na verdade, Essa thumb ficou boa, hein? Essa thumb ficou boa, cara. Essa thumb ficou boa. e o Igor explicou no vídeo dele também, a negociação não foi assim. A negociação foi o seguinte, nós vamos te pagar 50 mil caso o Flow dê um lucro X que nos permita te pagar 50 mil. Então não era eu vou te pagar amanhã, não faz sentido, não tinha dinheiro pra fazer nada. Aí o que aconteceu, o Igor conta no vídeo dele. Quando o Monark Cara, eu tenho que agradecer os mocinhos aí do chat. Cadê ele? Ele tá sempre aqui, o Nork. O Nork, mas teve mais um que me deram a dica. Luigi, lá no Photoshop, filtro de câmera RAW, aumento generativo, remoção de fundo com a coisa ali. Pega esse esquema. Comecei a mexer no negócio e minha vida mudou, cara.
Minha vida mudou. Devo tudo a vocês. Não precisei comprar curso, não precisei comprar Thumb Maker, a contratar Thumb Maker. Peguei a dica e economizei dinheiro. Muito obrigado. Pintou na cabeça dele que ele tinha que fugir para os Estados Unidos, ele precisava de dinheiro. E aí, o que eles resolveram lá? E o Igor explica isso no seu vídeo. Eles criaram um aditivo nesse contrato para que o Monark ganhasse 25 mil independentemente de lucro. E enfim, fizemos o aditivo que previa pagar $5.000 pra ele, porque a gente não tava nem imaginando quando a gente poderia alcançar as condições necessárias pra pagá-lo os 50 mil reais. Então eles fizeram uma boa ação. Cara, você precisa fugir pros Estados Unidos? Você tá sem dinheiro? A gente dá um jeito aqui. A gente não tá conseguindo te pagar 50 pau por mês, vamos te pagar 25, que é o que dá pra fazer agora. Você vai pra lá e segue a sua vida, faz o que você quiser. Então assim, quando houve o rompimento ali, quando o Monark teve que sair do Flow, eles continuaram amigos e se ajudando, entendendo que tinha acontecido uma injustiça. E justamente por entender que tinha acontecido uma injustiça, é que o Flow deu todo o suporte pro Monark se reconstruir, seja ajudando a montar um estúdio novo, seja prometendo que eles iriam pagar 50 mil por mês quando o Flow voltasse a lucrar, ou seja, colocando um aditivo no contrato para ele ganhar 25 mil, independentemente de lucro. Então, assim, sempre teve uma parceria. Sempre. E de repente virou essa coisa. Aí, ó. Nós sabemos quem foi, né? Aqui a gente sabe quem foi. Aqui a gente sabe quem foi. Né? Boa noite, Junior Shed. Boa noite, Junior Shed. Que é isso? Olha a cagada que ele fez, cara. Olha o tamanho da cagada. Mas, ô Petri, tem um fator aí que não sei se ele vai levar em conta, que se é um react, tem que pausar o Petri. Mas o Petri é o seguinte, o Monark, até um tempo atrás, ele não tocava no nome do Igor. Ele não tocava no Flow. Ele só falava, olha, eles estão me pagando $5.000. Ele não falava de contrato. Tanto que eu tava subidaço. Eu fiquei quase um ano sem ver Monark aqui na live. E aí, de repente, eu não vi eu não vi essa live aí do Junior Shed. O Junior Shed vai lá no Monark, corta no Monark novo, lá, o Bruno Ayub Show. Shift Ctrl A, Luigi, é o esquema. O que o Shift Ctrl A faz? Não, mas eu tô pensando em contratar rapidinho aqui um cara que manja muito de Photoshop pra fazer uns brilhozinhos, pra fazer uma pelezinha mais nítida e suavizada ao mesmo tempo. Tô pensando. Eu quero dar uma mexida. Agora que cara, eu assino o Photoshop há não sei quantos anos, que eu pago o Premiere de Photoshop, pacote Adobe. Só que eu só sei fazer o básico. Eu nunca me interessei em mexer no Photoshop. Esse negócio de filtro de câmera RAW e aumento de imagem sem perder a qualidade, eu falei, meu Deus, vou ter que gerar economia. Mas isso é papo pra outra história. Voltando. Tá? Voltando. Meu Deus, Luigi, caro pra caramba. Eu tenho que assinar, cara. Não dá, assim, eu ficar pirateando. Não dá pra ficar pirateando. Daqui a pouco o negócio... Pô, pelo amor de Deus, eu trabalho com isso. Se eu não pagar o Photoshop também, ele larga a mão. Aí é cúmulo da mão de vaquice. Aí, calma. De repente, o Monark começa a falar porque o Igor comprou a Mercedes, porque o Igor tem 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 Mercedes. Do nada. Foi ou não foi? Então foi dessa live aí que saiu. E o Sérgio ali, ó, né? Complicado, né, cara? Complicado. Me roubaram, tramaram contra mim. Eu falei o negócio do Flow lá, que eles não estão me pagando e não estão cumprindo o contrato e tal. Saiu uns cortes que estão viralizando, eu acho maravilhoso, mano. Polêmica traz gente pro meu site, entendeu? Descredibiliza a marca. Pelo amor de Deus, vamos ver o vídeo, olha só. Vídeo resposta. Isso aqui é um vídeo pra minha comunidade, pra galera que acompanha o Flow e pra quem tá aqui tentando entender melhor. É claro que é um vídeo resposta. Caralho. Porra. O nosso lado é o quê, mano? Caralho. É que não é questão de lado, Negão e Monark, é questão que tem um Feitos do Léo. cara acusando o outro de ser ladrão. Ele tá me roubando, caralho. É um esclarecimento pra comunidade do Flow, pras marcas do Flow e pra possíveis parceiros do Flow pra explicar que esse cara é um maluco que tá nos acusando de roubar. Porque o que você tá fazendo tá destruindo a marca Flow, adivinha? Mais uma vez. Descredibiliza a marca. Traz gente pro meu site, entendeu? Pra começar, o Monark, ele nunca foi na minha casa me buscar pra gente fazer o que é Flow. Ele interessante. não me escolheu pra fazer o Flow. Ele não ia. Pausa aí. Eu total escolhi o Flow. Inclusive o nome Flow fui eu que dei, tá? Ele vai pegar o crédito e falar que era Flow Cult e ele falou pra ajustar só pra Flow. Beleza. Mas o nome Flow fui eu que criei, fui eu que escolhi, tá bom?
Então, eu sim fui falar pro Igor fazer o Flow Podcast. Mais uma mentira. O que o Igor falou é que o Monark não pegou ele em casa e tirou ele dessa situação horrorosa. Tirei ele de uma situação merda, coloquei ele numa situação maravilhosa. É muito interessante. E falou que ele tava jogando Mario. E falou que ele jogava Mario. Essa parte do Mario, eu tô mais interessado em saber o contexto do que qualquer outra coisa. Tá? Do que qualquer outra coisa. O Monark falar que ele que tava bem e que me salvou e tudo mais, quando eu tinha o contrato no Facebook, que por conta da minha relevância na cena, eu fazia o O Flow Cut é horrível mesmo, né? Flow Cut. Pausa aí rapidinho. Pera aí, rapidinho, vai. De quanto era por mês esse contrato? O contrato do Igor ou o meu? O meu do era... Igor. O do Igor... Não sei se falar o contrato dele, acho que era uns... Cara, acho que uns $8 mil, mano. Um negócio assim. Caralho, não então lembro. ele tava bem, hein, mano. Tirei ele de uma situação merda. Então aqui o que eu tô entendendo é que o Igor, ele tá tendo que se defender, porque... Mas não é, ô Petri, todo mundo que fazia live no Facebook Game reclamava de depressão, cara. Todo mundo que eu conheci, eu acho que só o Cid que foi esperto. O Cid, eu não vi o Cid reclamar que tava com depressão fazendo live no Facebook Game. O Cid foi esperto, ele pegou todo o dinheiro e foi pra Twitch. Mas todo mundo que fazia live no Facebook Game reclamava de depressão, de burnout, tinha surtos. Todos. Olha lá, o Funny Black Cat também ficou muito mal. Não sabia. Mas todo mundo que eu acompanhei na época ficou biruta. Ficou biruta. Eu não conheci o Cid, né? O Cid saiu inteiro. E o Igor 3K. Como o Monark ele fala muita merda e depois ele finge que ele não falou, ele não entende as repercussões das palavras dele. Uma coisa que o Monark tem que... Cara, pelo amor de Deus, cara. O cara tá recomendando o GIMP aqui no chat. GIMP, mano. GIMP. Passa teu Pix, eu vou mandar uma marmita pra você comer hoje. GIMP, cara. Nós falando de Photoshop, vai falar de GIMP. Pelo amor de Deus. Entender? Tomara que ele veja isso aqui. É que o público dele é um dos públicos mais tóxicos do Brasil. O teu público, ele é muito persecutório e ele, paradoxalmente, é muito cancelador. Se você falar no seu programa que o Igor tava na merda, odiando a vida dele, e você for lá e teve a ideia do Flow e agora tá no Bem Bom... Peguei ele lá em Curitiba fazendo videozinho de fucking Mario, brigando com a família. Cheguei com ele com a ideia, montei o estúdio, tirei ele de uma situação merda, coloquei ele numa situação maravilhosa. O seu público tóxico, cancelador e persecutório vai fazer o quê? Vai perseguir as pessoas do Flow, vai invadir o Instagram do Igor e vai chamar de ladrão, de caloteiro, de ingrato. Se você der o apito de cachorro correto, o seu público vai cumprir a ordem. Então, assim, ele tem que se explicar sobre as coisas que as suas palavras causaram depois. Você entende que você também é uma espécie de choqueio, uma espécie de globo. Você também tem poder sobre cabeças na internet e você consegue direcionar o seu canhão pra qualquer pessoa, cara. E essas pessoas não entendem que esse público, ele é 300 mil vezes pior do que o esquerdista lacrador que vai te xingar porque você fez uma piada de trans. Eles não conseguem... Rapaz, mas assim, ó, eu posso estar enganado, mas a repercussão que eu vi, pelo menos, não foi ninguém ficando muito do lado do Monark, não, cara. Eu vi o contrário, eu vi mais as pessoas sendo solidárias ao Igor, sendo solidárias ao Flow, do que ao Monark, cara. Porque, bom, primeiro que é o seguinte, todo mundo achou estranho esse contrato aí, ninguém... Aqui, ó, eu peguei o corte que ele tá usando aí, tá? É o corte do Monark lá, que tem 400 mil visualizações. Primeiro comentário mais curtido. Esse vídeo o Monark inocenta mais o Igor que o próprio vídeo do Igor. O Monark prova que nem todo humano aprende com os erros. Na época o cancelamento do Flor era uma Ferrari, que havia capacidade de... Essa brincadeira do Monark era um motorista bêbado. Meus inimigos, ele é o maior inimigo dele mesmo. Mais engraçado. Não é muito normal dar socos na geladeira não, moleque. Imagina, então, assim, não tem ninguém do lado dele não, cara. Tá falando do Twitter? Do Twitter dele eu não acompanho. Twitter eu não acompanho. Não, mas não tô falando da bolha do Monark, não. Tô falando aqui do canal do corte dos Monark. Tá aqui, não tem ninguém do lado dele, não, cara.
Aprender a Sim. gravidade do que eles conseguem Ah, causar não, agora, assim, que tenha a pessoa que realmente achou isso e tal. na vida das pessoas. O Monark voltou a ser o Monark quando o Flow deu certo. Ó, ó. Beleza, eu não tava com... Você voltou a ter uma relevância forte quando o Flow vira o Flow. Eu Transição. comecei a assistir o Flow por sua causa. Meu Deus! Dos episódios dos Piratas. Todo mundo já sabe o quanto tá bom. ele foi o pioneiro. Não, Ele é essa- incrível, gente, tá bom. Essa coisa que fazem é pior pra ele, cara. Porque ele não consegue sair disso. Oh, e sabe de uma Gente, coisa? vamos viver Eu vou a te vida. falar uma coisa também, assim, ó. O mundo, ele é muito mais sobre consistência do que sobre eventos esporádicos de genialidade e estrelismo. Então, assim, você pode ser o cara muito doidão que vai no podcast, fala uma opinião muito doida, e causa uma grande confusão e viraliza, e aí vai todo mundo pro Flow e todo mundo vê o Flow porque tem o cara doidão que fala um monte de coisa. Isso funciona por um determinado tempo e não tem vida a longo prazo. O que traz vida a longo prazo para os projetos é consistência. Então vale mais um Igor 3K que trabalha consistentemente há sei lá quantos anos para reestruturar o Flow do que um E conseguiu. Eu fiz questão de deixar claro aqui o tanto que eu tenho uma admiração muito grande pelo Igor 3K e pelo Gianzão. Inclusive, eu até falei aqui, né, que o meu canal de cortes é inspirado muito nas thumbnails do Flow, que foi o Gianzão que trouxe pro Flow, né? E ele trouxe a ideia de cortes também, que foi o que revolucionou mesmo a coisa toda. Ele tem muito mérito, cara, muito mérito. Não é fácil, não. E hoje o Flow tá já voltou a ser uma grande máquina, uma grande potência. maluco que só surge quando fala que todas as mulheres são trans. Vale mais um Igor 3K sem sal, como as pessoas gostam de falar, mas que tá lá entrevistando as pessoas, tá todos os dias lá, tá conversando, tá fazendo, tá trabalhando, tá reestruturando a empresa, do que um cara que só surge quando ele fala, tem que ter partido pedófilo. Podia ter o partido dos pedófilos. Isso não se sustenta. E a prova de que não se sustenta é que não sustentou. Porque o louco destruiu não só o Flow, mas como destruiu o Monarch Talks. E o cara sem sal que tá trabalhando todos os dias na labuta, reestruturou uma empresa que tava no menos 200. Os cortes foram uma revolução gigante que só se estendeu para... Não, olha, sinceramente, boa questão aí que eu no dia lá não tratei desse tema. Eu acho que o corte foi mais revolucionário, revolucionário não, mas causou uma mudança estrutural no YouTube maior do que o podcast. Já existiam cortes de lives? Já. Streamers já faziam isso no Brasil, porque nos Estados Unidos já se faziam isso também. Né? Tinha até um nome, que era cuts, né? Cuts, melhores momentos. Mas esse termo, assim, corte tal, corte flow, corte do flow. Isso realmente foi revolucionário. Isso muito mais... Mudou mais a estrutura do YouTube Brasil. Só existe Luigiverso por conta do Flow, cara. Cortes do Flow. Se não fosse cortes do Flow, não teria cortes do Luigiverso, não teria Luigi. Hoje é Luigiverso, eu nem chamo mais de cortes do Luigiverso. Porque eu já faço live aqui no YouTube, eu fazia na Twitch e colocava cortes aqui. Agora é tudo aqui, né? Então foi muito mais revolucionário, assim, sem dúvida, assim, é verdade. Milhões. Ó, eu não tô dizendo que não foi barra pesada o que aconteceu no Flow. Sim. Eu nunca disse isso, inclusive. Foi barra pesada e tudo mais. O que me deixou puta é não me responder e não me pagar o contrato. Não, isso aí tá errado pra caralho. E aí, não me pagando o contrato e comprar Mercedes de 300 mil. Aí, ó. Tô falando pra vocês, nada é por acaso. Ele ficou 4 anos quieto com o negócio de contrato. 4 anos sem falar de contrato que tava sendo roubado. Do nada. Em um mês. Ele foi, inclusive, ele tava no Vilela. Ele falou disso no Vilela. Aí, do nada, olha, tem uma Mercedes, tô sendo... Aí Entendeu? tomara que ele explique, né? Eu quero ouvir chegar nessa parte aí. Uns compram Mercedes, Outros compram trans. outros vão no escândalo e compram trans. Mas por que você demorou tanto pra receber? Começar a receber? Porque eles estavam passando por um momento difícil. Isso, tá vendo? E aí eles falaram, a gente só... E a BMW do Igor 3K é sinistra de bonita, hein? Ainda por cima, uma bela... Eu acho que a mais bonita que existe é a BMW. Igor 3K BMW. É o carro mais bonito que eu acho que tem, é a BMW. Sinistraça. Sinistraça de bonita. Mercedes. Desculpa, Mercedes. Não sei que eu tô invocado com ela. Tá, digitei aqui BMW e comecei a ler. Mercedes, foi mal, gente. É bonita demais a Mercedes. Ai, que linda, cara. Cara, se eu fosse muito rico, assim, papo de ter pelo menos uns 15 milhões investido, eu teria uma BMW. Menos que isso, eu acho ostentação demais. Pode Sabe começar a disso. te pagar depois de um ano ou quando começar a dar lucro de novo? No contrato era
quando começasse a dar lucro. Ah, entendeu? agora? Certo. E aí eles podiam pagar, quando começasse a dar lucro, parcelas de 50 mil. Que era o mínimo pelo contrato. Agora ele falou. Bom, era isso. Agora falou, explicou o contrato. Caralho. Por que não explicou assim o contrato? Quando ele começou a reclamar. Galera, vocês estão entendendo que a grande questão aqui é: o Monark está desconfiando que o Flow já dá lucro suficiente pra pagá-lo. É só isso. E é genuíno, ok. É só isso. E você podia ter procurado a justiça há 3 anos. Sim. Mas por que a onda de cancelamento pra cima do Flow? Polêmica traz gente pro meu site. Aí depois passou um ano, deve ter começado a dar lucro, mas eles começaram a pagar, mas pagaram apenas 25 mil. Qual que foi o argumento? Nenhum argumento. O argumento é... Só caiu 25? Por que não fala do aditivo? Porque senão Por a que história não dele vai fala? ficar feia, né? Por que não fala? Quando eu precisei fugir para os Estados Unidos, eles fizeram um aditivo para que eu não ficasse sem nada e pudesse ganhar $5.000 por mês. Por quê? Pagar esse valor aí novo do aditivo ao Agora é contrato, foda. a gente não fez nenhum... A gente não atrelou ao Olha só. lucro, né? E a gente, na verdade, pegou e integrou isso ao custo. Então, chega o meu salário, eu pego e pago o Monark. Então, basicamente, o Igor trabalha por ele e pelo Monark. E o cara tá chamando ele de ladrão, caloteiro, gordo, filha da puta e um monte de merda. E Se ele tem a vida boa E jogador de Mario. Isso aí pra mim é pergunta. que ele tem, engordando lá que nem um filho da puta, ele tá me roubando, caralho. o Monark, ele fala o tempo inteiro que ele tentou entrar em contato. Ele falou e ninguém respondeu ele. Olha só. 23 minutos, olha só. Peraí, por que tu não mandou pro Jean, que é o que ele vai cobrar? Por que tu não mandou pra mulher dele, que eu aposto que tu tem também? Mas ninguém tá aí, advogado, cadê o advogado? Por que o advogado não encontrou contato com o advogado? O advogadinho meu, entre em contato com o advogadinho do Flow. Vem. Mandei pra mulher dele. Tu mandou pra todo Mandei mundo? pra todo mundo. Falei, o Igor não quer falar comigo. Ela não respondeu também. Tá, então Nada. pausa. A mensagem que ele disse que mandou é: o Igor não quer falar comigo. Eu mandei pra todo mundo, o Igor não quer falar comigo! Então essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Tá. Nós vamos ver como é que foi essa mensagem. Sabe por que eu não acho que não vai dar pra ver? Ela deletou o Twitter porque ela tava sendo muito atacada. Tá, então o que tá acontecendo agora é que é mais um dos indícios do fenômeno que eu falei antes que acontece. O público do Monark, ele é cancelador, ele é persecutório, ele é... Trans. Então ele acusou a Mariana, a esposa do Igor, de não ter respondido ele. Aí o próprio Monark postou no Twitter dele a mensagem que ele mandou pra Mariana, dizendo que falou, o Igor não me responde. Cara, e falar em Mariana, na sexta passada que o Igor 3K respondeu ao Monark, eu acredito que ela tava aqui no chat, mas tinha 10 mil cabeças online aqui. E aí eu olhei e falei, cara, será que é a esposa do Igor que tava aqui? Era ela, cara. Eu peço até perdão pra ela que eu não na hora assim eu não sei, não somei 2 mais 2. Falei, será que é ela? Mas era ela mesmo. Alguém tirou um print e mandou lá no grupo do extinto Grupo Bom. Eu falei, cara, é a esposa do Igor. Não, espero que seja. A não ser que alguém criou um fake dela aqui. Não, ela não falou nada demais assim. Ela falou assim, contar a história certinha, como aconteceu, uma coisa assim do tipo. Perdão em nome de todo o Luiz de Ver. Perdão, foi o recorde de audiência aqui, inclusive. E era só um EA. Se quiser saber da fofoca. Isso, foi isso. E como a Mariana foi se defender, o público tóxico, cancelador, persecutório do Monark começou a atacar a mulher do Igor. Como de praxe, né? Nada de novo na aldeia da internet. Estamos todos muito acostumados com isso, porque esse públicozinho é um lixo. Se você tem esse público em volta de você, você deveria fazer isso aqui, ó. Então, Só engatilhar, não precisa fazer nada. Mandei um EAE e fui devidamente ignorado. Então tá aqui a tentativa de contato do Monark para resolver uma questão jurídica de contrato. E aí, faltou o Monark aqui. Quanto que a esposa do Igor deve ter feito a cabeça dele contra o Monark? Ha. A mulher do Igor 3K é feminista e macumbeira. PQP. Tá vendo, Monark? Esse é o seu público. Você tem que ter muita vergonha de ter esse públicozinho de merda. Ó, essas merdinhas aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é o lixo do lixo da internet. Se esse tipo de conta tá te apoiando, você tá fazendo coisas muito erradas na sua vida. foda. Mais um. Esposa do Igor 3K trancou os comentários depois que acharam um tweet dela dizendo que era a favor do aborto. Nossa, o que os caras vão caçar? O que tem a ver uma coisa com a outra, cara? Pelo amor de Deus. Uau. Não foi por causa disso, foi porque vocês são o pior público da internet e, paradoxalmente, o público do Monark
anti-cancelamento é o público mais cancelador da internet hoje em dia. E esse público cancelador de merda foi atacar a esposa do Igor, porque a esposa do Igor teve que se manifestar por causa de uma mentira do Monark, que o Monark disse que falou com a esposa do Igor e ela não respondeu. E ela teve que vir a público mostrando que a última conversa deles foi amistosa. E aí o Monark posta um print de um EAE e esse público imbecil de merda fica contra quem? A mulher. É claro! Cara, a maior alguma coisa. A maior alguma coisa. O maior plot twist da internet é o público do Monark ser essa merda canceladora que persegue todo mundo. O cara que era o anti-cancelamento. O cara que é o... Cara, gol do Congo contra a Inglaterra. 12 minutos do primeiro tempo. Gol do Congo. Anti-perseguição, anti-mentira, anti-grupos indo atacar uma pessoa. Agora o Monark dá o comando e eles fazem o trabalho sujo. Você tem o público cancelador. Olha, aqui na minha live, graças a Deus, eu luto incessantemente, diariamente, há 6 anos. Aqui a gente não cancela ninguém. Não cancela ninguém. Eu não participo de cancelamento. Graças a Deus, eu nunca tive pedido pra alguém pra tirar vídeo do ar, tomei processo. E eu luto por meu público não ser esse tipo de público. Falo pra turma, gente, não, se tem alguém apanhando no Twitter, não vão fazer parte disso. Se tem alguém apanhando no Instagram, se tem alguém apanhando no Escolho, se estão cancelando alguém, não vão fazer parte disso, etc e tal. Justamente, e eu não recomendo, porque, cara, é terrível isso, cara, é um inferno isso, cara, é um inferno. Eu sei o que foi o meu Instagram e o Twitter a meu respeito, aquele dia lá que o Álvaro e o Mamãe Falei debateram, a culpa virou minha, que 2 marmanjos resolveram debater. Cara, cada coisa horrorosa que eu tive que ler, né, eu falei, caramba, cara, como é que pode? Eu nunca fiz isso com ninguém, cara, na minha live. Nem no meu conteúdo, nada. Nunca ataquei pessoalmente ninguém. Os reacts aqui eu tento não. Eu acho que eu sou o máximo de respeitoso que eu posso. Que se eu não fosse também, eu já tinha, né, tomado na rabiola há muito tempo. Mas assim, pô, eu acho que todo criador de conteúdo tinha que ter um pouco de juízo em relação a isso, né? Sabe? 1000 vezes pior que os esquerdistas. Luiz, você não tá vendo a situação do Monark como só um influencer tadinho? Mas quando que você viu usar a palavra tadinho pro Monark, né? Eu nunca falei que ele é tadinho, eu nunca minimizei nenhuma fala dele, gente, pelo amor de Deus, né? Falei, ai, coitadinho do Monark, ele é uma pessoa adulta. Aquele dia que eu fui falar a respeito de saúde mental, eu fiz questão de tirar, tava aqui o vídeo. Tóxico. Tava aqui o vídeo, né? O Monark reagindo. Eu tirei a câmera e botei na minha cara pra que ninguém achasse que eu estava falando exclusivamente no Monark. Eu tava falando pra toda a audiência que tava me acompanhando, entendeu? Sabe? Então, quando eu dei a dica lá, olha, gente, quando você estiver sozinho, é perigoso, etc. Não tá falando, olha, o Monark, diretamente pro Monark. Tava falando pra toda a minha audiência. Eu falei, até na hora eu tive estalo. Falei, vou tirar a câmera, vou mudar a câmera só pra mim, pra não ter corte e as pessoas acharem que eu estou falando exclusivamente no Monark. Falei pra todo mundo, né? Inclusive, tanto que eu bato nessa tecla que ele tem um comportamento que não é de uma pessoa adulta, né? E eu ainda avisei, mas é difícil. Não, você tá passando... Não tô passando a mão na cabeça de ninguém, cara. De ninguém. De 0 pessoas, cara. 0 pessoas. Então, eu tive a agilidade ali de até tirar a câmera do foco do react pra justamente isso, né, cara? Mas é difícil. É isso assim, internet é 3/8ismo, ou é ou não é. Então você tenta fazer um comentário que sempre, né? É complicado. Mas aí, bom vídeo do Petri, como sempre. O Petri tá na melhor fase dele, cara. Cara, o Petri é um exemplo perfeito disso que ele mesmo falou, né? Da consistência. Ele vem na melhor fase dele, cara. Melhor fase dele de criação de conteúdo. E os números não mentem, né? Olha os números dele aqui, ó. Graças a Deus, ele merece demais, cara. Ele é um cara que eu fiquei muito triste quando tudo aquilo aconteceu com ele, cara. Mas olha os números dele lá. Voltou com tudo, cara.
Voltou com tudo. Voltou com tudo. Voltou com tudo. Guinada à esquerda, tem nada de guinada à esquerda não, cara. Trabalho bem feito, senão... Cara, senão vocês tiram o mérito do cara. Senão, não, ele só tá assim porque ele deu uma guinada à esquerda. Não, ele tá assim porque ele trabalha bem, ele, a esposa dele, trabalham muito bem, reconstruíram do zero a empresa, e é isso aí, cara. Né? O pessoal falou que o pessoal acha que só porque você falou que alguém precisa de ajuda, a pessoa vira tadinho. Gente, não tem ninguém, não tem tadinho não, cara.